Eu li uma crônica essa semana que eu achei muito interessante, que começava mostrando uma artista que modificou os halteres. Ela fazia como se fosse uma escultura que você poderia usar para decorar a sua casa e também era um peso para você fazer sua marombice, né? Mas o pensamento do artigo era basicamente como o mercado de luxo está mudando, né? E ele fazia uma ponte que era o seguinte: há pouco tempo atrás, se vestir, a mulher, por exemplo, que queria demonstrar poder, né? E não só o poder de influência, mas o poder financeiro também, o traje feminino, ele imitava muito o traje masculino, né? Alfaiataria, linho, tons neutros, né? A mulher fina, a mulher rica, poderosa, era aquela que andava a roupa engomada, bem passada e tal. E como isso começou a alcançar o mercado médio, né? Consumidores, principalmente com o advento da Shein, da Shopee, do Temu e tudo mais, esse estilo começou a ser facilmente copiado por quem não tem tanto poder financeiro assim. E aí, o rico, ele quer sempre se diferenciar, né? A classe social dominante, ela quer sempre um marcador que a diferencie dos réis mortais. E hoje, o que esse artigo estava defendendo é que o que diferencia os réis mortais dos poderosos é a capacidade de se cuidar. É a capacidade de você sair às 2 da tarde para se preparar para uma maratona. É você comer a quantidade apropriada dos macros, você ter um corpo definido. As marcas reconheceram isso e o luxo agora está no que está relacionado com esse estilo de vida. Matéria da Athletic News. Bilionário sarado. Como o condicionamento físico é o mais novo símbolo de status para magnatas. Aí falando aqui do Jeff Bezos, né? Que o Jeff Bezos é bombado, é malhado. Por que eles adotaram essa tendência? Parece que a gente entrou num novo momento em que essa questão de wellness, de fitness, virou símbolo de status. Você malhar, ter um corpo definido, virou símbolo de riqueza, né? Por quê? Porque você tem tempo para se dedicar, recursos para se dedicar a isso. Você consegue parar a sua vida para gastar, porque você definir um corpo é um investimento de muito tempo. De tempo, de recursos, a alimentação que você tem que ter e coisa do tipo. Não que uma pessoa sem recursos não consiga, mas é muito mais difícil. É muito mais provável que se você tem um corpo definido, você tem recursos o suficiente, né? Você tem muitos recursos para poder se dedicar a isso. E acabou que a diferenciação de riqueza, né? A nova tendência da diferenciação de riqueza é essa. É você ter um corpo malhado. Você ser introduzido, não só malhado, mas introduzido nessa indústria de fitness e wellness, né? De forma definitiva. Tem até aqui uma matéria da Vogue, relacionada a isso também, tangencialmente, tem mais coisa, mas eles falam aqui, o símbolo de status definitivos para super ricos, um atestado de saúde. Essa coisa de você poder gastar na sua saúde, não só em academia e coisa do tipo, mas tem tudo ali. Procedimento estético. Você tem o nutricionista e tal. Todo tipo de suplementação, né? Exato. Por quê? Porque a coisa de você usar roupa, como a Nilce falou aqui, o diferenciador de você usar acessórios e roupas, isso tá caindo porque você tem as cópias, que são basicamente a mesma, né? Vindas de lugares tipo Bangladesh, China e coisa do tipo, que muitas vezes nem é a cópia. Né? É de lá que vem também o produto original. caro. E teve essa crise das marcas mesmo, né? Dessa revelação da origem delas. E aí, essa diferenciação tá caindo, porque você bater o olho simplesmente como uma pessoa tá vestida e os acessórios que ela tá usando não é mais um jeito de você ter acesso, né? Poder avaliar a quantidade de recursos, de dinheiro que essa pessoa tem. Então agora o que a galera tá fazendo é fitness, a indústria de fitness e a indústria de wellness. Você mandou até a matéria aqui falando que o mercado global de bem-estar é de 2 trilhões. Então investindo nas novas gerações também. Mas assim, tem uma abordagem mostrando também o quanto a geração 50 mais alimenta essa indústria. Então assim, não é só Y e Z não. As 50 mais, os 60 mais
é uma geração que ela é diferente dos 60 mais de 20 anos atrás. Tem até aquele bilionário famoso, milionário, não é bilionário não, que é o Brian Johnson, que ele tá gastando uma fortuna para rejuvenescer, entre aspas. Obviamente que boa parte do que ele tá fazendo aí não tem embasamento científico, né? Algumas coisas devem ter, obviamente, porque a gente tem muita coisa da parte de fitness e tal que tem embasamento científico. Mas não existe método de rejuvenescimento ainda, não tem nada comprovado cientificamente que pode fazer a sua idade recuar. Aí você tem aqui, ó, vivendo para mais de 50 e tem lá toda a campanha que ele tá fazendo. Ele basicamente meio que parou a vida dele para ele ser um soldado do rejuvenescimento. Acho que até ele chegou a usar essa expressão. Tudo dele é basicamente para poder maximizar a capacidade dele rejuvenescer, ou dele envelhecer de forma mais lenta, ou ter uma vida mais saudável. Ele toma 1 zilhão de suplementos todos os dias. Ele tem um chapéu que tem um negócio vermelho, que vai de luz vermelha que vai na cabeça. Vida, né? Ele faz isso, ele cuida dele. E isso aqui é meio que um novo símbolo de status, de fato, né? Quando você vê um cara tipo Jeff Bezos todo malhadaço... O Zuckerberg. Não, porque virou um símbolo de status, de fato. É meio que um diferenciador, porque você pode gastar uma boa parte da sua vida para isso. E eu tenho que falar, não é a primeira vez que isso aconteceu. Esse que foi o gancho da nossa conversa, porque a gente estava batendo um papo sobre isso, né? Falando sobre essa migração, né? De como as marcas estão encarando isso. A gente estava fazendo uma trilha, inclusive. E aí o Leon falou, mas a gente já viu isso acontecendo na história. Porque na história você tem alguns processos cíclicos. Teve uma época que você ser o branco, gordinho, era o maior símbolo de status. Por quê? Porque te diferenciava do cara que tinha que pegar sol para trabalhar. E não só isso. O fato de você ter mais volume de corpo significava que você tinha... reserva. Mais dinheiro para comida. Né? E não precisava gastar essa caloria, né? Trabalhando e queimando essa reserva. Não, tinha época, se você voltar assim, pré-Revolução Francesa e coisas do tipo... que a prosperidade era... O povo chegava a gastar 70% do salário para comprar pão. Tipo assim, o seu salário inteiro para comida, você comia muito mal. Então, quem podia comer bem era o status, entendeu? Era a massa gorda do corpo mesmo, que era o símbolo de riqueza. Mas assim, a gente já viu isso acontecer na Grécia. A gente teve um momento, vou ter que citar a Grécia aqui de novo, desculpa, mas é verdade. Na nossa conversa, ele falou, Esparta! Não, porque na Grécia você tinha esse símbolo de status, de você malhar. Essa coisa de academia de ginástica não foi inventada modernamente. Obviamente que foi reinventado agora. E a gente tem essa compreensão do passado, acho que o pessoal do passado não malhava e coisa do tipo. Na verdade, não. Se você voltar na Grécia Antiga, a cidade tinha os ginásios, gymnasium, acho que pronunciava, não sei a pronúncia certa no grego, que eram esses centros aqui, ó. O ginásio, se não me engano, quer dizer o lugar dos pelados, o lugar da nudez, porque a galera fazia exercício pelada. Na verdade, os homens, né? Se eu não me engano, só em Esparta que as mulheres faziam exercício quando elas eram mais novas, mas em geral era vetado para mulher. E aí você ia lá e ficava fazendo exercício para malhar o corpo. Quando a gente vê essas estátuas gregas que a galera definida e coisas do tipo... Não era liberdade poética. Não era. A galera parecia... Era o ideal de beleza. A galera parecia desse jeito, tá? A nobreza, pelo menos. Você ia para esses ginásios aqui e ficava malhando. Você fazia vários tipos de exercício. Tinha luta, né? A gente já falou aqui antes. Tinha palestra, que era o lugar onde você treinava as lutas também. Você fazia exercício. E por isso que a gente tem a palavra até hoje, né? Eu vou ter que falar isso de novo porque não entrou num corte. Nesse vai entrar. A gente chama de academia de ginástica no Brasil. A gente tem o ginásio poliesportivo. Ginásio, nome, gimnásio, ginásio. A academia de ginástica, porque o ginásio, um dos mais famosos, se não mais famoso de Atenas, ficava numa região dedicada a um herói chamado Academos, que era a academia. Então era o ginásio da academia. Aí virou a nossa academia de ginástica. Então, tipo assim, esses nomes... legal, né? Uma curiosidade boa. Esses nomes vieram da Grécia. E eles malhavam, de fato. E era um símbolo de distinção social. Era a nobreza que malhava, né? Galera com dinheiro, porque você podia se ausentar do trabalho para poder gastar tempo malhando. Quer dizer que você não precisava de trabalhar cada hora acordado do seu dia para poder comer. Então era a aristocracia, era a oligarquia, era quem tinha um pouco mais de condição, né, que podia ficar lá. Se você viesse numa família rica, se não precisasse trabalhar para viver, passava lá o dia inteiro, né?
era um centro de convivências sociais dos jovens também, porque lá não era só o ensino físico. Não vou entrar aqui em detalhes, né? Mas você aprendia outras coisas também. Podia ter lá mestres, professores ensinando outros ensinamentos. Sócrates, ele pregava a filosofia dele perto dos ginásios e tal, que é onde estava a juventude. Por isso que ele foi acusado de corromper a juventude ateniense. Você ia lá para aprender, né? Os gregos não faziam uma distinção tão clara como a gente faz de... Mentição, corpusão, de ensino, de educação física e educação intelectual. Se você pegasse, por exemplo, os espartanos eram uma sociedade ainda mais drástica nesse sentido, porque os espartanos não trabalhavam, né? Eles não trabalhavam. Mas tinha quem trabalhasse, né? Eles escravizaram a população inteira, tá? E mais tinha uma população livre dos territórios que eles conquistavam, que trabalhavam também. Eles não trabalhavam. Então eles se dedicavam basicamente a esse tipo de atividade. Exercício físico o dia inteiro, né? Eles eram provavelmente fisicamente bem fortes, bem definidos, e faziam ginástica o dia inteiro. E a atividade que eles faziam era mais bem voltada a esportes, tá, gente? Era treinamento de esportes, tinha a tal da luta livre, o wrestling, o que virou a luta grego-romana, se eu não me engano. Tinha outras coisas que eles praticavam lá. Mas esse era o marcador social, né? Porque o escravo, além de não ter a alimentação adequada, era quem ia produzir comida para essa galera toda aí, que ia lavrar pastorear as ovelhas, lavrar os campos. Isso era símbolo e ele não tinha tempo para fazer esse treinamento. Isso era símbolo de riqueza, tá? Isso era o jeito que eles se diferenciavam lá. Era um jeito de diferenciar. Se olhava o cara, você podia olhar para o corpo dele, se tivesse o corpo todo malhado e coisa do tipo, você podia assumir que era aristocrata. E a gente trouxe isso para agora. É engraçado como que a história se repete. A história parece que tem, tipo assim, tem algumas coisas, o rico quer sempre se diferenciar do pobre, né? Tem que deixar claro a classe social dele e tal. E tem jeitos limitados de fazer isso. Um dos jeitos, historicamente, é por quão malhado, quão bem definido o seu corpo é. Por quanto tempo você pode se ausentar do seu trabalho para poder se dedicar ao cuidado do corpo. E é muito louco isso. E você vê também, no contraponto, como a pobreza alimentar, né? O que acontece? O alimento ultraprocessado, que nem pode ser chamado de alimento, né? O químico ultraprocessado, que é um monte de componente químico, pouco nutritivo, rico em gordura e sal e açúcar, ele passa a ser a preponderância na alimentação dos mais pobres. E aí você tem um impacto direto no adoecimento dos mais pobres, por conta da falta de nutrição adequada. E isso é muito triste, mas também é efeito dessa relação social e econômica, né? Sim, e a gente está vendo agora essa coisa, que é o outro lado, não é só malhação, mas é a indústria do wellness no geral, do bem-estar no geral. E entra essa coisa da alimentação também, porque se a gente voltar na nossa infância, né? Que não é tanto tempo assim, né? Mas você não tinha essa coisa do rico comer de forma saudável. Não. Não era... Muito pelo contrário, né? A comida natural e fresca era mais barata. O salgadinho, o iogurte, o sorvete era o garoto de que levava todinho na caixinha pra escola deve ser rico. Playboy. O refrigerante era uma vez na semana na minha casa. Era uma garrafa de 1 litro e era só os domingos. E dava para os 4. 1 litro era um copinho americano para cada um. Todo mundo bebia. Todo mundo bebia, ainda sobrava um restinho que você ia lá durante o dia bebericando, entendeu? E porque agora, era caro, realmente. Era caro. E a gente tá vendo a mudança disso. Porque agora, tipo assim, você vai aqui, o que é o rico? O rico não é beber refrigerante. É orgânico, né? Aqui o povo vai comprar kombucha orgânica. É o alimento orgânico. Aqui no Canadá é ótimo isso, sabe? Aqui você tem linhas de restaurantes baseados em ser gluten-free, lacto-free, açúcar-free. E são os mais caros. Então, restaurante vegano, né? E assim, virou a distinção social. Você tem dinheiro para comprar coisas saudáveis, você tem
Mas não tô dizendo sobre produtos no sentido saudável dele ser saudável, mas que tem o marketing de ser saudável. O valor nutricional. Não, tem muita coisa de o marketing. superalimento, né? Superalimento, essas coisas tudo, O sabe? avocado é $1 cada, e olhe lá, quando tá na promoção. Não, tem muita coisa. Tipo assim, tem coisa que não é de fato, é questionável. Esses AG1, essas coisas, você vê esses componentes que é mistura de um monte de coisa que fala que tem todos os nutrientes que você precisa e tal. Eu tô dizendo, não que seja de fato, mas que tem um marketing. Tá? Que tem um marketing. É engraçado isso, porque você tem que ter esse dinheiro para isso e depois você tem que ter também o dinheiro para se ausentar do trabalho horas por dia para poder malhar. E não só isso, né? Porque, tipo assim, se você tem uma rotina de academia direto, às vezes você puxa muito e tem dia que você tá quebrado para produzir as outras coisas. Então, assim, não, eu me dou ao luxo de hoje não fazer nada porque ontem eu fui até a falha em todos os meus músculos. Quem pode fazer isso? A pessoa pode parar 1 hora por dia, acho que boa parte das pessoas, boa parte não, se você for classe média, tá? Se de repente você consegue aí parar meia hora, 1 hora do seu dia para poder malhar, fazer algum exercício e tal. Mas para pessoa conseguir esse físico que a gente vê na internet, a galera de Instagram... 1 hora por dia não basta. Não a galera, tipo assim, a malhação, o cuidado do cara com o corpo tem que ser pelo menos um trabalho de meio período. Porque tem tantas coisas agregadas ali, né? Tem o cuidado com a alimentação, tem... Não, eu tô malhando todo dia. Eu, em 1 milhão de anos, não vou chegar na galera do Instagram, porque se você trabalha, primeiro, tem as coisas do dia a dia, você não consegue comer certo todo dia, nem que você queira, né? É muito difícil. A gente já tentou fazer isso uma vez, não dura a quantidade de tempo que precisa. Não foi sustentável, você tem essa coisa de se ralar todo e ficar quebrado depois pra qualquer coisa. Tem dia que... Tem dia que não dá. Mas você precisa desses dias pra se você quiser chegar nesse corpo. Então, tipo assim, é extremamente complicado. Esse é o símbolo de riqueza. O cara consegue... Pra você ter aquilo, você tem que conseguir pelo menos parar meio período, todo dia, ou 5 vezes na semana, para se preocupar com isso. A gente tá numa posição na vida, num momento na vida, que a gente pode fazer algumas estripulias. A gente pode, agora tô muito cansado, estressado, vou sair, vou fazer uma trilha de 2 horas. A gente se dá esse luxo, tá? Mas eu tenho completamente convicção de que se quem tem que bater cartão, trabalhar das 8 às 5, 1 hora de almoço, e depois tem que preparar a vida, chega em casa, tem que lavar a roupa, tem que se preparar, ou estuda ainda, pega transporte público. Não tem como conciliar. Então isso é limitante da sua vida mesmo. E por isso que é usado como status. Por isso que é como status. Porque não tem como você comprar a versão da Shein. Né? E aí vai ter gente querendo te vender, vai ter gente querendo vender a pílula, vai ter gente querendo vender o remédio, o procedimento rapidão lá que você vai fazer com choque, não é? E aí você tem toda uma indústria que não vai te dar aquilo que o grande rico vai ter, mas vai te saciar ali numa busca, porque esse é o padrão, né? Esse é o idealizado. E aí você vai ter toda uma indústria, não só essa do wellness de 1 trilhão, da coisa cara. Eu quero até agradecer aí a moça que me falou qual era o nome da artista, que eu achei. É desse aqui do Subtle Impacts, É um peso de $104. É uma escultura, é um peso, mas também você pode deixar no chão da casa como um decorativo, entendeu? Porque existe esse apelo, existe esse mercado. Ele deixou de ser só algo funcional, ele passou a ser uma ostentação, um símbolo de riqueza. Mas eu vou colocar o contraponto. 15 libras, tá? É um peso de 15 libras. Eu vou colocar um contraponto. 7 quilos. Eu vou colocar um contraponto. Pode colocar. Tá fora de estoque, acabou. De todas as coisas que o rico pode usar para se diferenciar, o cara fazer exercício é o menos pior, não é mesmo? De todas as coisas, em vez de você ficar entrando em dívida para comprar bolsa cara, em vez de para comprar sapato, você vai pra academia. Mas sabe qual que é a crueldade? Qual? A crueldade é o impacto na identidade. Sim, isso é verdade. E aí você tem um impacto psicológico porque alguns corpos passam a ser o objeto de desejo e eles estão fora do alcance, e aquele corpo que está ao alcance passa a ser rejeitado. Não só pelo outro, mas por si mesmo, entendeu? Então, assim, eu não consigo aceitar a minha identidade e isso me aprisiona numa vida miserável de ódio a mim mesma, por conta de uma ficção
que o sistema não me permite alcançar. Então, dá para problematizar isso de real, entendeu? E boa parte da violência que a gente tem entre gêneros, inclusive, né, da rejeição por alguns padrões femininos, de corpo feminino, ou masculinos, os homens também sofrem pra caramba com isso, é resultado dessa dinâmica. Então, tem muitos homens que se sentem rejeitados numa dinâmica, né, social, e você sabe que tem um movimento criado em cima disso, e existe essa dificuldade de perceber de onde vem toda essa insatisfação, né? Isso é um sistema econômico e social da nossa geração. Essa é verdade. Agora, de todas as coisas... Mas o lance é que adoece a cabeça do povo, meu bem. Não, tudo adoeceria. Mas uma não encoraja a pessoa a fazer muitas dívidas. Não sei não, você encoraja a pessoa a se drogar. Tá certo. Não, tudo é ruim. E a ser violento na internet. Eu tô falando que é bom, eu tô falando que, tipo assim, qual que é o menos pior? Eu lembro da época que a galera se endividava pra ter as coisas. Não, elas ainda continuam se endividando pra fazer cirurgia plástica. Ah, é verdade. Não tem como escapar. Não tem. Eu acho uma coisa mais doentia porque tá ligada não ao ter, mas aí volta a ser um problema do ser, da identidade da pessoa. Verdade, está certo. É esse o nosso problema, porque começa a ser um negócio de não se aceitar no seu íntimo, de você ter crise de identidade. Mas tem psicólogos com melhor capacidade de falar sobre isso do que eu. Eu só estou abordando de uma forma pra gente pensar. É um corte pra gente pensar ao longo da semana sobre isso. Mas é uma coisa, um exercício que eu faço já há algum tempo, de ponderar sempre sobre as motivações dos meus desejos, as motivações do que eu quero, de como eu me enxergo. Sou eu mesma com um problema comigo ou sou eu influenciada por todo um ecossistema para ter um problema comigo? Eu lembro quando eu era criança, eu tinha um problema com meu nariz. Eu achava meu nariz terrível. E a primeira coisa que eu falei, eu era adolescente, né? A primeira coisa que eu ia fazer quando eu tivesse dinheiro era operar o meu nariz. Eu ia reduzir o meu nariz. Por quê, gente? Por causa do perfil do meu nariz. E ele cresceu muito desde então. Só que, o que aconteceu? Eu tive um período para processar sem dinheiro em que eu comecei a amar o meu nariz, entendeu? Eu comecei a falar, não, ele é uma coisa marcante na minha fisionomia. É um traço que vem dos meus ancestrais, entendeu? Descobri que meu sobrenome era Pequeno Mouro. Falei, então tem alguma coisa aqui, tem os avós aqui embutidos. Eu comecei a gostar desse aspecto, mas eu tive que me questionar sobre isso, do porquê da minha rejeição. Por que da minha rejeição? Porque o que era bonito, socialmente aceito, era o traço delicado. E, assim, é um peso tão grande da estética e da cobrança estética que todo mundo é afetado. Claro que uns mais e uns menos. Mas depois isso me lembrou dos filhos da Fernanda Lima e do Rodrigo Hilbert. Isso é uma matéria da Fernanda Lima falando que os filhos dela têm problema de autoestima. Você já viu os filhos da Fernanda Lima? Então, assim, isso é pra mim um retrato do quão neurótico nós estamos na nossa sociedade, na nossa geração. Fez sentido? Fez.